Fala pessoal, meu nome é Roberto Reis e nesse vídeo vou falar sobre o termo de adesão e ciência de risco de um fundo multimercado na própria corretora XP, certinho? Então, vem comigo. Olha só pessoal, essa é a minha própria conta aqui na corretora XP, certinho? Então vamos lá. Você vê em produtos, fundos de investimentos, fundos disponíveis e olha só. Existem 682 fundos de investimentos diferentes aqui na XP. Vou mostrar esse termo de adesão e ciência de risco em um fundo multimercado para vocês. Então vamos lá. Pessoal, vamos pegar esse aqui mesmo, ó, o primeiro. Pessoal, lembrando que tudo aqui que eu estou mostrando para vocês não é uma indicação de compra, e sim para vocês saberem mais sobre o determinado fundo que você for investir, sobre a lâmina de investimento, sobre o regulamento desse investimento, sobre o termo de ciência e de risco desse fundo de investimento, onde você encontra mais informações, certinho? Então vamos lá. Vou falar desse vídeo aqui, desse Bahia AM Marau Advisory, Fundo de Investimento em Cotas, Fundo de Investimento Multimercado. Existem aplicações mínimas bem diferentes, a partir de 100, 1.000, 5.000 e 10.000. Desse fundo de investimento aqui é 5.000 a aplicação mínima. Taxa de administrações variam bastante também. Normalmente a taxa de administração dos fundos de investimentos varia de 0,25% ao ano a 2% ao ano. Nesse fundo aqui, a taxa de administração é de 1,90% ao ano. Existe a cotização e a liquidação, que são coisas bem diferentes. Cotização varia bastante, podendo variar em D mais 15, D mais 30, D mais 60, D mais 90 e assim por diante. Já a liquidação varia de D mais 1, D mais 2 e D mais 3, geralmente. Aqui está alguns exemplos para vocês das variações que existem na cotização e na liquidação. Lembrando que a cotização quanto à liquidação podendo ser em dias corridos ou em dias úteis. O risco do fundo aqui, que vai de 0 a 100, desse fundo aqui é 8, e a rentabilidade. Isso aqui são rentabilidades passadas, dos últimos 36 meses, 24 meses, 12 meses, anual e mensal. Então vamos lá. Você vem em investir, e aqui de cara já tem algumas informações desse fundo de investimento. Aplicação mínima a partir de R$ 5.000. A cotização da aplicação é diferente da cotização do resgate. Cotização do resgate desse fundo de investimento, bem aqui, desse aqui, ele é D mais 30 dias corridos e a liquidação D mais um dia útil após a cotização, taxa de administração de 1,90% ao ano e a taxa de performance. Alguns fundos podem cobrar essa taxa de performance, outros não. Nesse fundo aqui é 20% ao ano do que excedeu o seu benchmark, seja ele o CDI, seja ele o IPCA, seja ele o Ibovespa. Lembrando que para os fundos de investimentos multimercados não existe uma classificação mínima para o gestor poder investir. Por que eu falo isso? Alguns fundos, por exemplo, de renda fixa, o gestor precisa investir pelo menos 50% do patrimônio líquido do fundo em renda fixa, outros 80% do patrimônio líquido do fundo em renda fixa também. Já os fundos de ações, o gestor precisa investir no mínimo 67% do patrimônio líquido desse fundo em ações, em subscrições de ações, em tudo que tenha a ver com ações. Já no fundo multimercado, não tem essa classificação mínima. Isso depende muito da estratégia desse fundo de investimento. Você pode usar derivativos para a hedge da carteira, uma proteção da carteira, ou para alavancagem, para obter um retorno melhor que seu benchmark. Certinho? Então vamos lá. Aplicação mínima, vou colocar aqui 5.000, confirmar. E aqui está o termo de adesão e ciência de risco desse fundo de investimento, bem aqui. Olha só, pelo presente termo, venho manifestar minha adesão e concordância das regras e condições do fundo de investimento acima, que é esse aqui, administrado por bem administrador,
e gerido por Bahia Asset Management, que é o gestor desse fundo aqui. Gente, isso aqui, esse termo de adesão e ciência de risco, antes de você começar a investir, você tem que clicar aqui, ó. Concordo com os termos de adesão e estou ciente dos riscos do investimento. Se você não clicar aqui, você não consegue continuar, tá vendo? Então você precisa estar de acordo com esse termo de adesão e ciência de risco. Veja só o que tem nesse termo. Tive acesso, antes da assinatura desse termo, ao inteiro teor do regulamento, da lâmina e do formulário de informações complementares desse fundo de investimento. Esse regulamento, lâmina e formulário de informações complementares fala aqui sobre todas as informações, por exemplo, onde esse fundo vai investir uma quantidade mínima e quantidade máxima, se pode usar derivativos para alavancagem ou para a proteção dessa carteira, se esse fundo é um fundo passivo ou um fundo ativo, tem essas diferenças também, as rentabilidades passadas desse fundo. Lembrando, muito cuidado, que rentabilidade passada não é promessa de rentabilidade futura. E muitos fundos existem suas rentabilidades passadas bem atrativas, mas muito cuidado com isso, porque rentabilidade passada não é promessa de rentabilidade futura, certinho? Então vamos lá. Estou ciente que a distribuição do fundo será feita pela XP Investimentos e pelos agentes autônomos AAIs. E os AAIs, esses agentes autônomos, são remunerados pela distribuição das cotas desse fundo. Estou ciente que o distribuidor está autorizado a realizar as subscrições de cotas de fundo por conta e ordem de seus respectivos clientes, na forma deste artigo aqui. Estou ciente de que, para os casos de fundos alavancados, a estratégia de investimento do fundo pode resultar em perdas superiores ao capital aplicado e, consequente, obrigação do cotista aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Olha só o que você está assinando que você concorda. Muito, muito cuidado, então, antes de você investir em um fundo de investimento. Então, você pode ter a obrigação de aportar recursos adicionais caso esse fundo tenha prejuízo, para fundos alavancados. Estou ciente também de que não há qualquer garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo fundo. Os fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC. E aqui também fala muitos riscos que tem nesse fundo de investimento. Olha só a quantidade de risco. Aqui, todas essas bolinhas aqui são riscos diferentes que se pode ter nesse fundo. Seja risco de variação de preços dos ativos devido à mudança do valor da taxa de juros, seja risco decorrente da possibilidade da perda por oscilação nos preços dos ativos diante das condições de mercado. Esse tipo de risco está relacionado às operações realizadas nos mercados de ações, câmbio, taxa de juros, índice de preço e commodities. Lembra que eu falei para vocês que principalmente um fundo multimercado não tem uma classificação mínima de colocar investimentos, seja em renda fixa ou em renda variável? Dependendo da estratégia desse fundo de investimento, o gestor desse fundo de investimento pode colocar patrimônio líquido desse fundo de investimento em ativos no exterior, em criptomoedas, seja em investimentos alternativos. Então, leiam mais sobre as informações desse fundo de investimento, seja a lâmina de investimento, seja o regulamento de investimento, seja esse termo de adesão e ciência de risco. Todos esses documentos aqui são muito importantes, certinho, pessoal? Olha só a quantidade de informações que tem nesse termo de adesão e ciência de risco, né? No caso aqui, de um fundo de investimento multimercado. Certinho, pessoal? Nesse vídeo eu quis mostrar para vocês esse termo de adesão e ciência de risco, de um exemplo de um fundo multimercado, para vocês verem mais ou menos o que tem escrito nesse termo de adesão. E vocês precisam estar de acordo com esse termo de adesão antes de começar a investir. Certinho, pessoal?
Caso vocês tenham alguma dúvida, me mande aqui nos comentários. Curta esse vídeo para esse canal crescer cada vez mais e obrigado a todos aí que assistiram.